Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de estudo Chico Xavier. E é com muita alegria que damos continuidade ao nosso encontro de estudos e reflexões. Hoje teremos a oportunidade de refletir sobre um tema muito importante, né, do capítulo 11, que é Juventude e Conhecimento, inspirado no livro Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles. A nossa benfeitora espiritual nos convida a pensar sobre o valor do conhecimento como luz, que orienta a juventude em sua caminhada, auxiliando na construção de valores, escolhas conscientes e crescimento espiritual. Para colaborar conosco nessa reflexão, convidamos com muito carinho o nosso nobre palestrante da noite, Elias Machado, da Associação Espírita e Missionária de Jesus, de Recife, Pernambuco, que aceitou compartilhar suas reflexões e aprendizados sobre essa temática tão atual e necessária, que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para acolher os ensinamentos que serão trazidos, certos de que toda palavra edificante sempre encontra terreno fértil, quando estamos dispostos a aprender. Mais uma vez, seja bem-vindo. E antes de passar a palavra ao nosso nobre da noite, eu vou ler uma mensagem de um ser iluminada, intitulada Nunca desistir de crescer e lutar pelos seus sonhos até se tornarem realidade. É um título um pouco grande, mas a mensagem é bem profunda e linda. E começa assim: correr atrás dos sonhos é ter coragem de não desistir, mesmo quando o caminho parece difícil. É fazer o que for necessário, dar um passo de cada vez, aprender com os erros e continuar acreditando. Quem tem sonho no coração precisa ter também determinação para lutar por ele todos os dias, porque no final não é sobre chegar lá, é sobre não ter desistido no meio do caminho. Gratidão por essa belíssima mensagem ao ser iluminada. Muita gratidão por esta mensagem. Sinceramente, eu amei. Me tocou profundamente. Agora eu convido a todos a serem envolvidos nesta egrégora de amor, de paz, de acolhimento. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nesse instante aquietamos nossos corações e levamos nossos pensamentos a Ti, agradecendo pela benção da vida, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para aprender. Agradecemos pelo amparo espiritual que sempre nos envolve e pelos bons espíritos que nos inspiram e nos conduzem nos caminhos do bem. Pedimos, Senhor,
que envolva este ambiente em tua luz, em tua paz, harmonizando nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos aproveitar com proveito os ensinamentos desta noite. Abençoa o nosso irmão Elias Machado, inspirando suas palavras para que sejam instrumentos de esclarecimento, consolo e esperança para todos nós. Que possamos ouvir com atenção, refletir com humildade e levar para a nossa vida diária aquilo que nos ajude a crescer moral e espiritualmente. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, guiando nossos passos no caminho do amor, da paz e do bem. Que assim seja. Elias, nosso irmão abençoado da noite, a palavra é toda sua. Fique à vontade, você está em casa. Obrigado, querida irmã. Agradeço as palavras da irmã aí, na referência ao nosso trabalho. Está me ouvindo bem, todo mundo? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, dona Maria. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Para quem não, quando eu estava na prece, eu não vi entrar, boa noite. Uma boa noite a todos que participam desse trabalho de estudo. Eu começo agradecendo o convite da direção desse trabalho, para que a gente viesse aqui, tivesse a oportunidade e a bênção de estar aqui com esse grupo iluminado e realizar esses estudos que são tão importantes para todos nós. Todos nós não estamos aqui por acaso, porque esses estudos são importantes para nós, então por isso que nós estamos aqui. Agradeço, eu vou trazer aqui uma reflexão muito singela, né? Não sou aquele grande estudioso, né? Mas a gente vai se esforçando devagarinho para tentar entender, né? O Espiritismo, que é uma releitura do Evangelho do Cristo, como o cristianismo primitivo e redivivo, né? O nosso Consolador, prometido pelo próprio Jesus no seu último sermão. Ele prometeu, e aí está a terceira revelação, o Consolador. E eu gosto de destacar que os espíritas devem entender que são criaturas privilegiadas. Por quê? Porque enquanto o mundo cristão, né, fora do espiritismo, possui duas revelações, o espírita cristão possui três. Então, a quem muito foi dado, muito mais será pedido, né? Então, aumenta a nossa responsabilidade, mas é uma responsabilidade que nós precisamos querer assumir, porque temos um papel fundamental na consolidação do mundo de regeneração, né? Precisamos realizar nosso trabalho, entender a importância de ser um trabalhador da última hora, porque tem muito trabalho para fazer. Quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente se depara com tantas barbaridades, com tanta perversidade, mas tudo isso já era previsto, né? Já se sabia que isso ia acontecer, e a grande verdade é que nós estamos no limiar de uma grande transformação, onde será separado o joio do trigo, né? Eu, como me enquadro, né, no grupo do joio, eu preciso fazer meu trabalho aqui, enquanto é tempo, sem criar expectativas e ficar no mundo de regeneração,
porque eu gosto de considerar que se eu sou ainda essa criatura umbralina cheia de defeitos, né, eu não posso aspirar um lugarzinho iluminado no mundo de regeneração, mas que seja o mais importante na minha vida a dedicação ao trabalho nos campos do Senhor, né? Independentemente para onde eu vou, não importa. Importa é o aqui e o agora e o que eu tenho que fazer, né? E esse deveria ser o papel de todos os espíritas. Nós temos que entender isso. Um estudo como esse de hoje, de um livro de Joana de Ângeles, né, que vai lá no capítulo 11 do livro Luz nas Trevas, e vem nos falar sobre esse tema que é a juventude e o conhecimento, né? Até deixa eu abrir aqui, meu aparelho fica fechando. É o capítulo 11, Juventude e Conhecimento, tá certo? Onde Joana de Ângeles nos traz reflexões importantes, né? E eu gostaria de passar essas reflexões com vocês desde já, né? Eu franqueio a palavra a quem quiser fazer alguma intervenção, fique à vontade para algum testemunho, pode falar à vontade. Da minha parte não tem problema nenhum. Inclusive, eu até gosto dessa interatividade, porque eu tenho aprendido tanta coisa nessas intervenções, né? Porque as pessoas às vezes trazem testemunhos inesperados e relevantes, né, para o nosso entendimento. De modo que todos nós estamos aqui devidamente amparados e auxiliados pelos benfeitores deste trabalho e pelos nossos próprios protetores espirituais, que estão se regozijando no mundo espiritual porque nós estamos escolhendo o caminho da verdade e da vida, que não é fácil, é difícil, é trabalhoso, mas ele é muito gratificante, porque quando você entra no caminho do bem, você nunca mais quer sair, você quer abrir seu coração e você deixa entrar no seu coração o Evangelho do Cristo, a Boa Nova, porque assim você vai se transformando e mudando este mundo que a gente fica tão chocado às vezes, a partir de nós mesmos. Esse é o grande objetivo do Espiritismo, que é a reforma moral de toda a humanidade, né? E somente com a reforma moral individual é que nós conseguiremos atingir o mundo ao nosso redor, né? Significando dizer que palavras convencem, mas é o exemplo, nosso exemplo cristão, que vai arrastar todos aqueles que ombreiam conosco nessa nova experiência na matéria. Então, o exemplo é importantíssimo. Aqui a gente vem falar sobre juventude e conhecimento, né? Juventude sempre requer, né, boas reflexões e reflexões mais profundas, né? A gente tem já preconceitos, né, formados, a gente tem definições pré-formatadas sobre juventude, e assim soa até um tanto quanto, né, calcado nesses preconceitos e pré-definições que temos, soa um tanto quanto contraditório esse juventude e conhecimento, né? Porque conhecimento, na maioria das vezes, a gente associa a pessoas que já atingiram um determinado grau do que podemos chamar de sabedoria, né? As pessoas sábias e que detêm o conhecimento. Mas aqui, Joana de Ângeles, não por acaso, vem fazer essa intervenção, esse alerta, né? Ela traz um alerta sobre esse tema, a juventude e o conhecimento. Falando de juventude, eu separei aqui para a gente lembrar, né, da mitologia greco-romana, né, que eu gosto muito da mitologia greco-romana porque os mitos, as lendas greco-romanas, elas explicam muito a nossa... Está ligado com a volta? Não é, não? Não entendi o que ela falou.
Então, a mitologia explica muito sobre a nossa própria psique, o nosso desenvolvimento enquanto seres. E eu trago aqui alguns mitos da juventude lá na mitologia. Nós temos a deusa Hebe, né? Aqui, que é para os gregos a deusa Hebe, para os romanos era Juventus. É a deusa da juventude que personifica o vigor e a renovação. Ela servia néctar e ambrosia para garantir a imortalidade dos deuses olímpicos. Né? Casou-se com Hércules após sua apoteose. Então a gente vê que a preocupação com a juventude é algo que sempre tomou assim o tempo do homem. Né? O homem sempre está preocupado com a juventude, com a jovialidade, né? Com a vitalidade. A mitologia nos traz, né, essa preocupação. Temos outro caso, outro deus, né, que é o Títono, amante de Aurora. Aurora, né, foi pedir a Zeus que ele vivesse para sempre, mas esqueceu de pedir juventude eterna. E Títono, então, envelheceu perpetuamente, tornando-se uma cigarra. Isso aí nos lembra das pessoas que ficam buscando a juventude de uma forma assim muito específica, né? Sem lembrar que a juventude é uma fase, né? Juventude material, eu estou falando. Né? Então, aqui nessas mitologias, a gente vê a preocupação com a juventude da matéria, né? E a gente vê que essa deusa aí cometeu um erro. Né? Ela foi, pediu a Zeus, Zeus concedeu e deu a imortalidade ao amante, né? Só que ela esqueceu de pedir a juventude e ele ficou envelhecendo eternamente, tornando-se uma cigarra. Né? Tem outra, né? Outra passagem, já é da mitologia nórdica, que é a deusa Inum. Ela era guardiã das maçãs douradas, que ao serem consumidas, rejuvenesciam os deuses nórdicos, simbolizando a poesia e a imortalidade. Então a maçã, né, até da nossa própria mitologia, do Gênesis, de Eva, né, que ofereceu a maçã a Adão, era da mitologia nórdica também. Mas por que eu trouxe essa mitologia? Para a gente ver que essa preocupação ela é bem antiga. Né? Ela é muito antiga. Hoje, o que a gente vê hoje no mundo moderno? A gente vê um excesso de preocupação com a vaidade. Nós não podemos ter uma vaidadezinha de querer ficar bem, né? Fazer uma atividade física para ter um corpo melhor, se sentir bonito, bem arrumado. Claro que pode ter. O problema todo é a vaidade em excesso. Né? E muitas pessoas buscando o corpo perfeito, buscando uma juventude na aparência, acabam até encontrando, né, o desencarne. Né? As pessoas acabam morrendo por conta disso. Isso acontece todo dia. Todo dia isso aí a gente tem notícias sobre isso. Né? Eu, particularmente, não assisto TV aberta há mais de 20 anos, mas eu vejo na internet, né, nos noticiários, eu vejo o que acontece. Então, as pessoas acabam se perdendo um pouco nisso. Né? Quando a gente olha no Instagram, por exemplo, né, que a gente vai dar uma folheada ali no Instagram, a gente vê um mundo perfeito, as pessoas mais bonitas, as pessoas mais belas, não sei. E eu sou meio que desligado de certas mudanças da tecnologia. Aí outro dia eu estava vendo as pessoas assim, muito bonitas, muito. Poxa, caramba, as pessoas estão melhorando, né, seu aspecto. Aí a minha esposa do lado disse, deixa de ser besta, rapaz. Isso é filtro. Eu nem imaginava que existia esses filtros. Ou seja, se pegar essa minha cara aqui, não muito bonita, né, e colocar num filtro, eu fico parecendo um Brad Pitt, né, um Alain Delon, sei lá, um cara desse aí bonitão. Né? Então, a gente fica pensando, e dali eu já busquei uma reflexão, eu pensando, poxa, mas por que as pessoas fazem isso? Né? Mas fazem, né? As pessoas fazem. O pior de tudo é que elas fazem, na busca incessante por uma beleza, por uma
a aparência jovial, a aparência de juventude perante as pessoas, né? Mas Joana de Ângeles, então, ela traz essa reflexão. E ela começa esse texto, eu estou com ele aberto aqui em 3 computadores, né? O que der problema eu leio no outro, né? Ela diz assim, ó, disse que jovem é todo aquele que biologicamente experiencia uma existência breve, isto é, que ainda navega nas águas mansas do organismo em formação em curto período de vida, né? Bem, a gente sabe, né, obviamente, que o período da infância, né, ela vai dos 0 anos até mais ou menos ali os 12 anos, né, quando começa o período da puberdade, a pré-adolescência, já está ingressando na adolescência, que se estende até seus 18 anos, 19, né, dependendo da classificação etária que se faça. Mas eu acho que é aceitado a adolescência até os 18 anos, né? Curiosamente, quando a pessoa, pela nossa lei brasileira, atinge a maioridade civil e penal, né? Mas realmente é uma fase em que o ser está se desenvolvendo, né? Ele está ingressando naquele processo cognitivo, principalmente nos primeiros anos, né? Onde a gente vai aprendendo a caminhar, aprendendo a dar os primeiros passinhos, aprendendo a falar, vai se desenvolvendo, né? Aos pouquinhos. E ela fala aqui, né, que ainda navega nas águas mansas do organismo em formação. Realmente é assim, né? Inclusive, Jesus nos lembra, né? Lá em uma de suas passagens, ele diz, né, os discípulos tentando impedir ali que as crianças chegassem, porque os pais levavam as crianças para ser abençoadas pelo profeta, e os discípulos impediam, ele disse, não, deixai vir as minhas criancinhas, né? Por quê? Porque ele está trazendo o grande ensinamento da pureza das crianças. Aqueles que se assemelharem a essas crianças, né, então, ingressarão no reino dos céus, né? Mas, antes de ser espírita, a gente fica imaginando que é um reino geográfico, né? Um reino dos céus, em cima das nuvens, com um trono, com um rei, com um palácio, com um monte de coisa de um reino. E a gente, como espírita, descobre que o reino dos céus, na verdade, é dentro de cada um de nós, né? Como Jesus mesmo diz, e as pessoas não entendem, o ingressar no reino dos céus seria despertar em nós a pureza para que a gente, então, abra o coração, ingressando num estado sentimental, psicológico, de reino dos céus, né? Um momento de graça, um momento de transformação para algo melhor, né? Isso é o reino do céu. E ela continua dizendo, a mocidade é, portanto, um período que faculta o desenvolvimento das faculdades orgânicas e psíquicas. É realmente assim, né? O desenvolvimento psíquico, ele começa com a interatividade com os outros seres humanos da própria família, inicialmente, e depois dos períodos escolares, né? Inclusive, eu tenho até um comentário para fazer sobre isso, porque na minha época, porque eu não sou tão jovem assim como vocês imaginam, eu acho que vocês estão olhando para mim pensando que eu tenho 20 e poucos anos, né? Mas eu já tenho 57, terça-feira que vem eu faço 58. Mas brincadeiras à parte, eu gosto de destacar que lá na minha época, que eu era uma criança, já há muito tempo, né? Faz tanto tempo isso que eu nem me lembro mais. Mas lá eu estudei, comecei a estudar na escola aos 7 anos de idade, né? E hoje as crianças já com 2 anos de idade já estão em escola, gente. Às vezes os pais, né, colocam as crianças na escola para se livrar das crianças. Vê que interessante, né? Na verdade é isso mesmo, porque muita gente não trabalha formalmente, né? Trabalha em casa, obviamente, mas fica em casa e não cuida, e coloca a criança lá numa escolinha qualquer aí da vida para que fique sendo cuidada por outras pessoas, né? Seria um processo de delegação do processo educativo para terceiros, é uma terceirização da educação das crianças. E hoje a gente vê tantos absurdos na nossa infância, na nossa adolescência, e provavelmente essa é uma das razões,
né? Porque o pai, a mãe, a família, o avô, o gato, o cachorro, galinha, que tem o seu papel fundamental na formação cognitiva e psíquica de uma criança, né? Num período tão importante, isso aí é delegado para pessoas que a gente nem conhece. A gente nem sabe direito quem é o professor da nossa criança, a tia que nem sabe direito, sabe mais ou menos ali, mas nem se interessa em se aprofundar e saber. Então, é um problema que eu identifico. Né? Será que deveria ser assim? Será que a gente tinha que colocar nossas crianças com 2 anos já dentro da escola? Antes o negócio não estava melhor, não, entrando aos 7 anos, 6 anos, sei lá, não sei como era melhor. Né? É importante o período escolar? É extremamente importante. Né? Porque a criança, então, passa a ter contato com a sociedade. Né? Primeiro, ela se relaciona com crianças da sua idade ali, né? Vai desenvolvendo algumas competências psicológicas ali, né? Vai um processo de aquisição sentimental. Mas será que antes disso é tão importante assim, a gente jogar nossas crianças no mundo? Não sei, né? Eu não sou da área de educação, mas eu questiono veementemente essa situação, inclusive essa é a minha posição, e eu não abro mão da minha posição. Mas então ela fala sobre a faculdade orgânica e psíquica, né? Então, ela está falando aqui do aspecto meramente material. E ela diz assim, ó, é nessa fase que se define os quadros das atividades que devem ser aplicadas no processo de crescimento intelectual e moral. É o tete-a-tete, né? É o jovem, né? A criança, o adolescente, já começando a ter os relacionamentos. Né? E é outra coisa também que eu destaco. Né? Os nossos adolescentes estão cometendo suicídio, gente. Os índices de suicídio eles estão crescendo exponencialmente entre os adolescentes e crianças também e idosos. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada nesse processo. Não é possível. A gente está vendo jovens, crianças, adolescentes que não sabem lidar com a rejeição. Né? Eu já vi pessoas próximas, famílias próximas a mim, uma jovem, eu conheci uma garotinha, uma mocinha dos seus 13, 14 anos, uma menina muito bela fisicamente, extremamente inteligente, as notas da menina, eu acho que ela nunca tirou menos de 9 na vida dela, as notas nas provas, né, formais. E essa garota namorava um menino da faixa etária dela, brigou com o menino e foi para casa e cometeu suicídio. Né? E ainda por cima ela filmou no YouTube para que todos os amigos, toda a comunidade que seguia o canal dela ali pudesse ver o suicídio dela. Isso foi algo extremamente chocante. Eu fiquei sem chão quando eu soube dessa notícia, porque eu conhecia aquela família. E o que acontece? Né? A gente não está sabendo lidar com isso. Né? A gente não vai culpar os pais, porque os coitados já estão sofrendo uma situação dessa. Mas é um processo, digamos assim, social. A própria sociedade ela está indo à falência nesse tipo de situação. Porque os jovens eles têm que ser orientados. Quer ver uma coisa interessante que eu observei? Hoje em dia não se leva a criança para um velório. Eu vou nos velórios, né? As pessoas vão desencarnando, a gente vai. Às vezes eu sou convidado para falar, fazer o evangelho no velório, eu vou. Mas não se vê criança. Aí a gente pergunta, não, mas as crianças, não é bom trazer, porque não sei o quê, que a criança não pode. Por que não? Já é um momento para a criança entender o que é a vida material. As pessoas desencarnam. Eu me criei assim. Eu não tenho nenhum trauma de ter visto meu avô num caixão, num velório, já sentindo ali o processo do luto. O luto é importante, gente. Nós estamos tirando dos nossos filhos, dos nossos jovens, das nossas crianças, a capacidade de amadurecer. A gente não deixa eles amadurecer. Eles precisam lidar com a rejeição, eles precisam lidar com o luto, eles precisam entender como é que funciona a vida. E a gente quer proteger tantas vezes nossos filhos, nossos jovens, que a gente não deixa que eles tenham experiências. Eles precisam de experiências.
Eles precisam lidar com a frustração de não ter conseguido algo. Eles precisam, a gente não pode se ironia, a gente não pode fazer o trabalho deles. Nós estamos fazendo o trabalho dos nossos jovens. Contrário ao que o Espiritismo nos ensina. Cada um tem sua cruz para carregar. Nós temos que deixar também nossas crianças, nossos jovens carregar sua cruz. Porque senão, amanhã depois, eles são adultos incompetentes, frustrados. Não sabe lidar com um não. Uma namorada que ele conheceu ontem diz um não, o cara vai lá e se mata. Ou mata a namorada. Porque a vida perde o valor, a vida banalizou. Né? Então, nessa fase que Joana está destacando. Vamos em frente, né, minha gente? Eu falo mais do que o homem da cobra, tem que ir em frente com o estudo. Aí ela continua dizendo assim, ó, há, no entanto, do ponto de vista psicológico, uma visão especial em torno da juventude moral e emocional. Agora ela já entrou, né, no objetivo dela aqui. Que se apresenta em qualquer idade, quando não existem fatores de perturbação e extravagâncias no trânsito carnal. Né? Então ela já coloca que há um ponto de vista psicológico, uma visão especial em torno da juventude moral. Então ela já apresentou para a gente, ele estava falando de juventude material, né? Juventude cognitiva, juventude na matéria, se desenvolvendo, né, no processo encarnatório. Aqui ela já colocou juventude moral e emocional, que se apresenta em qualquer idade. Eu gostaria de destacar aqui uma coisa que eu falo. Eu observo, né, de pessoas da minha faixa etária que parece que não tiveram as fases da sua vida, né? Talvez elas também suprimiram por algum motivo, não sei. Às vezes até a pessoa não tem nem culpa, né? Suprimiu porque precisou trabalhar muito cedo, esse tipo de coisa. Mas a maioria a gente sabe que não foi assim, né? Então, pessoas da minha idade, com 58 anos, parecendo uns adolescentes velhos, que não sabem lidar com a vida. Né? Homens casados que querem ter namoradinha fora, querem ter... Minha gente, né? Eu chamo de adolescentes velhos, pessoas que não sabem lidar com a vida. Daí que eu lembro, que eu coloco, que eu, né, falo de novo. Nós precisamos saber viver as fases da vida. Nós, no contexto familiar, nós temos que trabalhar no sentido de que as pessoas vivam as fases da sua vida. A gente não pode fazer tudo pelos outros, a gente tem que deixar as pessoas carregar a sua própria cruz. Porque nem Jesus falou isso. Ele disse, você quer me seguir? Então tome a sua cruz e me siga. Ele falou, não, você traz sua cruz aqui que eu vou carregar para você e você fica na boa e eu carrego, tá bom? Beleza, estamos entendidos. Ele não falou isso. Ele leve, traga a sua cruz, carregue você mesmo a sua cruz e eu vou lhe ajudar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? E ela lembra, então, aqui dessa adolescência, né, dessa juventude moral e emocional que se apresenta em qualquer idade. Mas também tem um aspecto positivo. Da pessoa que atinge determinada idade e continua aquela pessoa jovial. Não necessariamente ser um adolescente, mas uma pessoa que tem um sentimento de jovialidade, um pensamento de jovialidade. Isso não é ruim, isso é bom, né? Porque ela vai falar isso aqui mais na frente. É quando não existem fatores de perturbação e extravagância no trânsito carnal. Né? Por essa razão, disse que todo aquele que pode olhar para trás com serenidade, aqui ela está falando da pessoa que tem jovialidade, pode olhar para trás com serenidade, que possui beleza e vive a beleza. Que se entusiasma com um raio de sol, uma gota de chuva, é jovem, encontra-se em plenitude de força. Aqui já é o aspecto positivo da pessoa que sabe lidar com as forças da vida e da natureza. Né? Porque tem pessoas, às vezes, com 20 anos de idade, que você olha e essa pessoa é um velho. Né? A pessoa já caducou com 20 anos de idade. Né? Não experimenta as coisas, não sente, não vê o belo da vida, né? Não vive a vida como deveria viver. Né? Se fala tanto no meio social em viver a vida, mas apenas no aspecto material. Né? Mas cadê que a gente aproveita as coisas boas que a vida tem, que a natureza nos proporciona?
não é verdade? O prazer de você estar em família e tomar um café junto, né? O prazer de se reunir em família, como se fazia um tempo atrás, hoje em dia já nem se faz, que é todo mundo correndo. Mas a gente fazer um almoço de domingo, sentar ali, falar besteira, contar mentira, né? Comer aquela comida boa que a mãe fez ou o pai fez, ou a gente está perdendo essas coisas. Por que, que nós estamos perdendo isso? Né? Por quê? Por que, que nós não proporcionamos mais isso nas nossos lares, nossas casas, nossas famílias? Né? Por que, que a gente não retoma esse tipo de coisa que a gente perdeu? Por que, que hoje todo mundo tem que estar com o celular na mão, gente? Né? Todo mundo sabe, todo mundo sabe. A gente vai em qualquer lugar, a gente vai no centro espírita. Antes da palestra está todo mundo lá assim. Ninguém olha para ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém se conhece mais, não sabe nem o nome das pessoas mais. É todo mundo no celular. Olhando, a maioria é besteira. Porque há 20 anos a gente não tinha celular e vivia. Né? Interessante, a gente devia dizer isso para as pessoas hoje. Né? Na década de 90, até a metade da década de 90, a gente não tinha celular e vivia muito bem. Por que, que agora a gente tem que estar o tempo todo olhando o celular, olhando rede social? Não, mas eu tenho que olhar. Não, o que fulano postou. Eu quero saber o que fulano postou. Por que, que eu tenho que estar olhando o WhatsApp o dia inteiro? Eu confesso para vocês que eu me envolvi nesse negócio, me dei conta, hoje em dia, eu já, grandes, largos períodos do meu dia, eu largo o celular num canto. Não quero nem saber. Depois eu olho lá e atualizo alguém que quer saber alguma coisa e tal, marcar alguma palestra, Mas a gente não precisa, a gente tem que curtir mais um ao outro. Ora, vejam só, século XXI, que o homem se aprofunda em si mesmo. Né? Não por acaso hoje nós temos tanta ansiedade, tanta depressão, tantas doenças do trato mental, em que o homem está se aprofundando para dentro de si mesmo, a gente se afastou de todo mundo pelo celular, pela tecnologia. Mas o vilão é o celular. Por quê? Nós temos que parar com isso. Vamos começar a notar quantas horas, quantos minutos eu gasto por dia olhando besteira no celular. Né? Estamos desperdiçando. Isso é um pecado. Nós estamos desperdiçando oportunidades. Não é verdade? E ela diz assim, né, que aquela pessoa então que consegue olhar para trás, né, com serenidade, né, que possui beleza e vive a beleza, que se entusiasma com um raio de sol, uma gota de chuva. Né? Eu lembro que há um tempo atrás a gente chovia, a gente ia para a janela olhar. Hoje em dia já não quer nem janela na casa mais. A gente bota lá com uma cortina, bota uma grade e não quer saber de nada. Já fica ainda reclamando, essa chuva não vai parar, eu tenho que fazer tal coisa. Vamos começar a curtir as coisas da vida de novo. Né? E ela continua dizendo assim, eis porque esse período dedicado ao estudo, à disciplina e à educação é de fundamental importância, porque é nele que se fixam as informações, os hábitos e costumes, os saudáveis ou doentios comportamentos, né? Que ela está se referindo à fase da juventude, né? A importância do estudo na juventude. Aqui ela já se voltou diretamente para o espírita. Né? Eu fico maravilhado quando eu entro num centro espírita e vejo jovens. Os jovens vai na tribuna, às vezes falam umas bobagens, mas não tem importância. A gente tem que deixar o jovem assumir responsabilidades. Né? E feliz daquele que consegue evangelizar seus filhos. Porque tem milhares de espíritas que não levam seus filhos para o centro espírita. Que não levam seus filhos para a evangelização. Eu mesmo falando com uma pessoa que tem mais de 50 anos, 40 anos, sei lá, de espiritismo, que não levava os netos para a evangelização, e ela que criava os netos, né, na nova configuração familiar. Né, os filhos, eles têm os filhos, deixam com os avós e vão vir curtir a vida, né, e deixam os filhos com os avós. Aí eu perguntei para essa senhora, por que ela não levava os netos dela na evangelização? Sabe o que ela me disse? Disse, não, é que evangelização, você sabe, né, aquelas crianças da comunidade, evangelização é para os filhos desnecessitados. Poxa, será que eu tenho que ter 50 anos de espiritismo para chegar nessa conclusão? E quem de nós, aqui no mundo de provas e expiações, não é necessitado? Tirando os missionários, o resto, quem não é necessitado?
Todos somos necessitados, né? Não por acaso, Emmanuel, no livro Consolador, que eu trouxe aqui, lá na questão 410, que ele fala do apostolado mediúnico, ele diz que, ele diz assim, ó, onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Né? O maior obstáculo. Aqui ele está falando do apostolado mediúnico, mas está falando para todos nós também, né? E a resposta diz assim, ó, o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo, frequentemente é o personalismo. É a ambição, a ignorância, a rebeldia no voluntário, desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. O segundo inimigo mais poderoso é a falta de evangelização. Ou seja, essa evangelização não é só para as crianças e adolescentes, é para todos nós. São obstáculos para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Não é o personalismo, é o egoísmo, é o ego, o egocentrismo, a egolatria. Não é sempre eu. Né? A ponto de a gente fica, às vezes, em um determinado ponto que uma pessoa vem desabafar um problema com a gente e a gente sempre, o nosso problema sempre é maior do que o outro. A pessoa vai, mas eu estou com uma dor de cabeça, já fazia, que tu não sabe a minha. A minha, olha, tu não tem noção, eu já fui no hospital, já fui inteira. A gente não está ouvindo as pessoas. Né? Então, temos que nos preocupar com essa questão da evangelização, né? Do personalismo. Né? Temos que ter cuidado para que o nosso personalismo não sobreponha a tarefa no bem. Né? O bem ele tem que ser feito de uma forma em que a outra pessoa não se sinta humilhada. E a gente vê, até numa campanha do quilo, a gente está ali, a pessoa dá uma mensagem, mas dá uma chamada de atenção no outro. Vê uma pessoa bebendo cerveja, já começa a dar lição de moral. Por quê? Quem somos nós para estar chamando a atenção dos outros? Jesus falou, gente. Por que tu tira o argueiro do olho do teu irmão e não tira a trave que está no teu, criatura? Né? Nós continuamos fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos há 2000 anos. E quando que a gente vai mudar? Né? Vamos lá. Ela fala também aqui desse processo, né, de aquisições, né, de esse ir e vir, o tete a tete, né, que eu gosto de falar, da fase da juventude, né, em relação ao conhecimento e aquisição, né, de informações, hábitos e costumes ou vícios. Né? Aí já parte, né, esse parágrafo aqui está falando para os pais, para os responsáveis. Não é verdade? Nós temos que estar monitorando os nossos jovens. Eu falei do jovem no centro espírita, você tem que soltar, mas não 100%. Você deixa ele trabalhar, se desenvolver. Até porque se não tiver jovens no centro espírita, vai fechar. Porque os idosos vão desencarnar. Não é feito o nosso querido aqui, o Tito, né, que vai ficar imortal para sempre, envelhecendo para sempre. Isso aí é a mitologia, a gente não vai ficar para sempre. Né? Então nós temos que monitorar também dentro de casa. Nós temos que monitorar nossos adolescentes, nossas crianças, nós temos que auxiliá-los no processo de desenvolvimento. Mas tem muita gente que quer impor as coisas de qualquer jeito. Não é assim. Nós temos que auxiliar esse desenvolvimento. Por quê? Se observarmos que uma criança está, digamos assim, despertando nela um sentimento de vício feito um egoísmo, um orgulho, a gente tem que cortar o mal pela raiz. É o momento do aprendizado, é o momento em que ela está mais suscetível. Está aqui no Livro dos Espíritos. Na infância, por que existe a infância? Para que exista o processo educativo. E o processo educativo ele é mais suscetível ao ser humano no período da infância e da juventude. É onde o papel de quem educa, o papel de quem tem a responsabilidade se destaca mais. É muito importante. Todos nós aqui somos um desenvolvimento, um conjunto de informações, um conjunto de aprendizados
E quem de nós não lembra conselhos que a gente recebeu lá na infância? Eu lembro diariamente. Às vezes vou fazer uma besteira ali, pisar fora do riscado ali, eu me lembro do que a minha mãe me disse lá quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Né? Então, houve ali uma preocupação. Mas se não houvesse, hoje eu pisaria fora do riscado. Né? E ela diz assim, ó, conhecimento intelectual e desenvolvimento moral são asas que permitem os voos às alturas da sabedoria, da alegria de viver e o estado luminoso, estado sagrado, né? Essas palavras bonitas que o Joana de Deus usa, né? Está querendo falar do que é sagrado. Então, conhecimento intelectual e desenvolvimento moral, as duas asas da criatura humana. E a gente vê a humanidade muito desenvolvida em uma dessas asas, que é o conhecimento intelectual. Nós atingimos um ponto de tecnologia que a gente não tinha condições de imaginar há 20 anos. Hoje você vê uma criança com um smartphone na mão fazendo uma chamada de vídeo para o pai que está lá nos Estados Unidos, ou está lá no Japão. Né? As distâncias encurtaram, então a gente está num nível de tecnologia. A gente tem hoje em dia a IA, né, que também se torna um perigo. Mas o que a IA pode fazer? A inteligência artificial está fazendo coisas impressionantes. E isso aí, para o lado positivo, isso pode ser usado para grandes inovações na humanidade. Então a gente tem o conhecimento intelectual, né? Nossos cientistas estão muito avançados. Né? Começando lá com Einstein, que quebrou um paradigma na ciência e trouxe algo totalmente inovador. A partir dele, a gente está se desenvolvendo na física, na química, na biologia, que ninguém imaginava. Até no espaço sideral, o homem daqui a pouco está viajando numa nave espacial para outro planeta, gente. E isso é factível, isso é realidade, isso não é filme de ficção científica. Isso é realidade. Né? Tem vários países que já estão pisando na Lua de novo. A China, a Índia, o Japão, os Estados Unidos de novo. Estão voltando na corrida espacial. E aqui dentro também. Na área de saúde, por exemplo. Quando a gente falava lá na até a década de 80, quando a gente falava que uma pessoa estava com câncer, você falava até baixinho, porque é como se aquela pessoa já tivesse morta. Hoje em dia, né, até com um diagnóstico precoce ali, bem feito, a pessoa supera isso. Né? A minha mãezinha espiritual, que faz trabalho com vocês, que é Miranele Burege, a minha mãe espiritual, ela, não sei se você sabe, né? Ela também sofreu um processo de câncer de intestino, com metástase extremamente grave, mas ela superou com amor, com trabalho, com uma série de coisas, porque aquela mulher é fantástica, né? E está aí, fazendo palestras com aquela alegria, né? Levando amor por tudo quanto é lugar que ela vai. Ontem, inclusive, eu estava com ela. Até agradeço aqui o grupo, né? As pessoas que produziram aquela canção, né? Que foi recebida de forma mediúnica e ficou belíssima e emocionante. Eu chorei quando escutei aquela canção. Mas veja, é um caso desses. Hoje em dia, a ciência, na área de saúde, ela está muito desenvolvida. Né? Então, mas só que as duas asas, elas têm que estar equilibradas. E nós, espíritas, temos um papel importantíssimo nesse processo do desenvolvimento moral. Por isso, o postulado da doutrina espírita é a reforma íntima. Esse é o principal objetivo do espírita, realizar a reforma íntima. Para que as asas, então, se equilibrem. Quando a humanidade equilibrar essas duas asas, ela vai ingressar num estado de desenvolvimento nunca imaginado. Agora, quando vai acontecer, vai depender de nós. Né? Nós mesmos, os espíritos, já podemos começar a trabalhar nisso. Se não começamos ainda, já está mais do que na hora. Né? E ela continua dizendo... comumente se diz que é necessário desfrutar da juventude e dos prazeres da mocidade numa alegação de que os gozos embriagadores são exclusivos desse período. Né? Eu já falei para vocês dos meus colegas velhos adolescentes, né? Parece que não saíram desse processo ainda. Né? Os adolescentes velhos, né? É o cara com roupa de adolescente, de jovem, já faz logo uma tatuagem no braço, aquela coisa. Nada contra quem tem tatuagem, mas é uma característica das pessoas. Né? E eles fazem isso e vão para balada, para farra,
bebê. E em casa tem uma esposa, já tem filho que está casado. Meu Deus do céu, né? Mas não é um exclusivo da fase da juventude. A gente vê muitas pessoas falando ainda hoje em viver a vida. O que é viver a vida? Jesus disse para a gente, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São tipos de vida diferentes. Nós estamos falando da vida material aqui, que é gozar a vida. Mas Jesus fala da vida espiritual. Né? O espírita precisa entender essa diferença. Nós temos que priorizar o viver a vida espiritual. A partir daqui da matéria. A gente já pode começar hoje. Né? O aprimoramento do sentido psicológico da vida cede lugar à usança das sensações agradáveis, mas que possuem tóxico destruidor, que se manifesta depois em forma de mazelas perversas. Né? Ela está falando aqui do prolongamento de situações que poderiam ser corrigidas lá atrás. Isso aí se desenvolve ao longo de toda a existência. Tanto mazelas físicas como mazelas morais. Algumas dessas satisfações que alucinam pelas fortes imposições geram dependências escravizantes, um pesado e semidestruído fardo para ser conduzido. Mas não é tarde para a gente corrigir, né, gente? É uma coisa que o Espiritismo nos ensina, né? Que a idade ela é biológica. O espírito é imortal, ele não tem idade. E eu falo isso porque eu conheço pessoas com 90 anos, com 88 anos, com 92 anos, que descobriram o Espiritismo e estão aproveitando, gente. Né? Estão aproveitando. Teve um caso curioso de uma senhora que era católica, muito, né, frequentadora, praticante mesmo do catolicismo. O marido dela desencarnou e ela começou a ver o espírito do marido em casa. E ela, se assustando com aquela situação, buscou um centro espírita. Quando ela chegou no centro espírita, a primeira palestra que ela assistiu foi com este ser umbralino que vocês estão vendo aqui. E era uma palestra de esclarecimento. Eu falava do Consolador Prometido. E que palestra apropriada, né? E ali, depois ela veio falar comigo, depois da palestra. Essa senhora, ela estava com 88 anos. Isso foi há 4, hoje ela já está com 92 anos de idade. E ela disse para mim, eu sou um espírito, eu sempre fui. E está lá, trabalhadora do centro espírita. Faz campanha do quilo, faz pedágio. E a gente, às vezes, com 57 anos, eu fico encontrando desculpa para não participar da tarefa espírita. Né? O sol está muito quente, vai pegar minha careca. Né? Hoje está chovendo muito, não dá. Vou botar meu carro na chuva. 500 desculpas, é só desculpa. Porque a gente quer dizer que nunca tem tempo. Nunca temos tempo para nada. Ah, mas o mundo de hoje é uma correria, é isso, é aquilo. Conversa para boi dormir. Fica doente para ver. Quando a gente fica doente, não fica em cima de uma cama. Num instante aparece tempo. É só ficar doente. Se você quer encontrar tempo, vai e pega uma gripe. Aí você vai encontrar tempo. Para ler um livro, para fazer um monte de coisa. Fazer live. É só você ficar doente que aparece tempo. Nunca temos tempo. Por que não temos tempo? Porque a gente não quer. Né? A nossa vivência aqui na matéria é para nós. Para a gente aproveitar. Não é para o outro aproveitar, é para nós. E temos que aproveitar. Alguém aqui sabe quantas existências já passou pela matéria? Milhares, milhões, sei lá, quantidade. E a gente desperdiçou bastante. Sabe por quê? Que eu falo isso com tanta certeza? Porque nós ainda estamos aqui. Claro que tem, né, no meio espírita, no meio católico, em todos os meios, pessoas que já são desenvolvidas, que estão ali justamente para arrastar pessoas como eu, né, para um mundo melhor, para uma vida melhor. Mas nós estamos aqui agora e temos que aproveitar. Olhar para os meus defeitos e corrigi-los, trabalhar para corrigir, através da tarefa. A tarefa espírita existe para me dar um input, para que eu faça essas tarefas quando eu não estou lá no meio espírita também. Porque eu tenho que ser cristão, não é só dentro do centro, é 24 horas por dia. Aí ela continua dizendo assim, ó,
Noutros, os danos que virão depois são previsíveis, porque os órgãos não foram elaborados para essas cargas excessivas de comportamento. Aqui ela está falando para um adolescente que se antecipa muito, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Que a minha esposa trabalha em escola pública estadual e ela lida com esses jovens. Inclusive, eu já fui fazer palestra lá como advogado, né? Falar de feminicídio, essas coisas, né? A precocidade sexual. Ela tem adolescente, criança de 11, 12 anos que já praticam sexo, que já tem marido. Crianças com 12, 13 anos que já têm filho. Né? É uma precocidade muito grande nas comunidades. Por quê? Porque aquele é o meio que elas vivem. A mãe dela também fez aquilo, o pai também. E tem meninas de 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, que já apanha do companheiro, que tem a mesma idade. Né? E tragédias acontecem também. Então aqui ela está falando dessa precocidade. É uma carga que não era para aquela criança estar passando. E está havendo algum problema nesse processo. A gente fala muito da reconfiguração da família, mas será que é reconfiguração ou é abuso de configuração? Né? Não vamos criticar a configuração da família dos outros, mas será que está certo isso realmente? Até que ponto essa reconfiguração ela é boa para o processo educativo e desenvolvimento de jovens, crianças e adolescentes? Né? Então, e ela continua dizendo assim, ó, todo uso dado indevidamente à estrutura fisiológica transforma-se em agressão ao corpo. Acabei de falar. Que se corrompe sob a ação da mente que se desgoverna. Ou seja, aquele jovem que deveria estar orientando, educando a sua mente, já desgoverna a sua mente. Com sexolatria, com bebida, com droga, com prostituição, tudo isso. E vai desorganizando. Aí, que tipo de adulto será aquela pessoa? Né? As emoções defluentes dos sentimentos edificantes e respeitosos ao casulo carnal, que sempre se dilui, facultam fortalecimento das energias e estruturas que abrem oportunidades à evolução. Né? Então, aqui ela está falando do antídoto para isso. É a emoção de sentimentos edificantes e respeitosos ao casulo carnal. Cuidar do corpo e cuidar do espírito. Né? A infância humana e sua adolescência são as mais longas do reino animal. Por que será? Né? Porque nós já temos o sentimento desenvolvido. Nós já somos seres sencientes. Nós somos seres que podemos ser chamados de consciências individuais. A nossa inteligência já é desenvolvida a tal ponto que nós precisamos desse período mais longo, né, da infância e da adolescência para o amadurecimento. Muito embora, né, crianças e adolescentes sejam espíritos muito mais velhos do que os outros, mas ele, quando vem, né, e encarna, ele é acometido pelo véu do esquecimento. E ele precisa do período de amadurecimento, porque ele volta e começa a despertar. Está aqui no Livro dos Espíritos. Eu vou dizer a questão para vocês, eu sei que vocês gostam de estudar. Questão 379 em diante, tá? Lá fala da infância. Por que existe a infância? Né? Allan Kardec faz essas perguntas. Qual o objetivo da infância? Né? Porque o pessoal já não tem uma infância rápida ali, já se desenvolve. Por quê? Na Revista Espírita tem informações de planetas em que a infância é menor. Aqui mesmo no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem planetas em que a infância praticamente inexiste. Que não há dessa necessidade. Por quê? Porque ali tem espíritos que encarnam ali que são mais desenvolvidos moralmente. Mas no nosso tal estágio moral, no atual estágio moral da humanidade, nós precisamos ainda dessa infância um pouco mais longa, do processo de adolescência, que é o amadurecimento sentimental e emocional. Né? A infância humana e sua adolescência são as mais longas do reino animal para facultar ao espírito a aprendizagem para toda a existência. A disciplina, pois, de alguns hábitos ancestrais, a canalização de energias fortes em serviços enobrecedores, proporciona a conquista de valores inapreciáveis para a sua elevação espiritual. Gozar desse modo a juventude não é encharcar-se de prazeres sempre insaciáveis,
até o momento que, exaurido, o veículo carnal passa a exigir respeito ou cobra a inadvertência por meio das enfermidades dilacerantes. Olha que eu nem estou falando aqui, ela também não falou, dos micróbios espirituais que André Luiz nos ensina, né? Nem estou falando, que a gente desenvolve. Pode, a partir dessa fase aqui, a gente já desenvolver no corpo esse tipo de micróbio que estão ali, impedindo o nosso desenvolvimento moral, pelo bloqueio, neutralização de energias edificantes. Né? Aí vem a segunda parte dessa lição de hoje, onde ela traz os conselhos. Né? Agora é a parte de conselhos. É mais simples para a gente entender, porque eles são bem objetivos. Ela começa dizendo assim, ó, aproveita a tua juventude carnal para viver longos dias na terra sem conflitos nem ultrajes. Porque a primeira pessoa que se humilha é a própria pessoa, quando ela se permite certos abusos, certas condutas que acabam ultrajando o corpo carnal e o próprio espírito. Usa os teus valiosos recursos para a preparação dos períodos da maturidade e velhice. Sabe o que ela está falando aqui? Para a gente viver as fases. Viver as fases como elas são. Né? Aqui eu vou falar para meus colegas que são adolescentes velhos. Né? Eles estão na adolescência. Ou viver a maturidade e agora estão vivendo a adolescência. Faze da tua experiência carnal um hino de louvor à vida incessante, demonstrando a grandeza do existir. Né? Recorda-te dos indivíduos que, enganados pela ilusão carnal, perderam a jornada ou a transformaram num calvário para si mesmos, que vem sofrendo nem sempre com a resignação correspondente à necessidade libertadora. Vê como é que ela coloca aqui no fecho, né? Necessidade libertadora. As pessoas, quando a gente vai falar esse tipo de coisa aqui, elas não querem ouvir. Né? Porque nós, seres humanos, parece, né, e eu sou um deles, que o amor não adianta. Ele precisa da dor. E às vezes nem a dor liberta. Porque é dor em cima de dor e a criatura não muda. Né? Mas vai chegar um dia que a dor vai ser bem forte e ela vai se mudar. Porque aconteceu comigo. Eu era assim. Né? Eu precisei da dor. E uma dor bem profunda para poder começar a transformação. Né? Então, ela está falando aqui dos indivíduos enganados pela ilusão carnal. Gente, é a maioria. A maior parte da humanidade é isso aqui. Enganados pela ilusão carnal. Porque nesse exato momento tem gente dentro de igreja que está ali para receber respostas na vida material. Que procura a Deus para ter saúde, para ter dinheiro, para ter... Até a gente brincou aqui, né, sobre dinheiro no início, a minha irmã fez uma colocação bem apropriada, muito consciente. Mas é isso mesmo, as pessoas estão ali, porque ali estão vendendo Jesus como um comerciante, um Jesus que resolve tudo. Que você não precisa se transformar em nada. Ali ele vai, basta você colaborar lá com o processo, né, que você vai receber a benesse. Ou seja, a maior parte da humanidade hoje tem esse tipo de relação com Deus. Vive, né, a ilusão carnal. Quando dá problema, quando entra água no circuito, ela busca Deus. Deus resolve, ela faz uma promessa, alguma coisa desse tipo. E volta e continua do mesmo jeito. Eu tenho centenas de amigos que são assim. Né? Eu tenho amigos que perguntam para mim, tu ainda está naquele negócio de espiritismo? Né? Tem amigo meu que fala isso. Tu ainda está naquela onda de espiritismo? Agora todo mundo é espírita, né? Não sei o quê. Todo mundo no Instagram que ele vive. Né? E eu digo, não, eu ainda estou na onda de espiritismo. Respondi o que ele queria. E ele ainda perguntou para mim, mas tu vê espírito? Eu vejo. Tu fala com o espírito? Falo. Mas como é que é esse negócio de falar com o espírito? Eu digo, eu te ensino. É mesmo, tu me ensina. Ele aí se animou, né? Que falou do sobrenatural, as pessoas já querem. Né? Eu digo, olha, eu vou te ensinar a falar com o espírito. É simples. Você vai fazer o seguinte, amanhã de manhã, quando você se acordar, que você for no banheiro escovar os dentes, olhe no espelho.
você vai ver um espírito. Ele, não, mas não é isso que eu estou falando. Então eu digo, sim, você é um espírito encarnado, a única diferença é essa. Né? Aí ela manda a gente, então, nos recordar desses indivíduos. Para a gente lembrar desses indivíduos que vivem enganados pela ilusão carnal. E nós? Nós ainda estamos enganados pela ilusão carnal ou não? Né? É uma pergunta íntima. Perderam a jornada ou transformaram num calvário para si mesmos. Né? Vem sofrendo e nem sempre com a resignação você fica reclamando o tempo todo. Quando a dor chega, quando a tempestade chega, elas ficam reclamando. Renova-te transformando as tuas forças juvenis. Isso aqui é para todas as idades. A força juvenil, a jovialidade, é para você ter a vida inteira. A fase de juventude e infância já passou. Mas a força juvenil, a força renovadora, a força que sempre tem uma energia, um sol dentro de si, que aprecia o mundo, a natureza, a vida, que aproveita, ela pode continuar em cada um de nós, independentemente da idade. Transformando as tuas forças juvenis e utiliza de maneira saudável, de tal forma que estará sempre jovem em qualquer idade. Mira Burégio é uma dessas aqui, viu? Tem cuidado com os hábitos mórbidos que te acompanham desde ontem. Desde ontem é das encarnações pregressas também, viu? Com aqueles espíritos com os quais te comprometeste e se transformaram em algozes. Cuida do asseio moral, qual o fazes com o físico. A gente não tomar banho, não escovar dente, né? Fazer a mesma coisa com a alma. Não te enfastie o dever ante a facilidade mentirosa do fruir e evita perder a oportunidade de cumpri-lo com fidelidade. Ninguém burla a vida desde que não a pode extinguir ou evitá-la, mesmo quando em fuga da realidade. Aqui volta para o suicida, né, que toma o ato infeliz, né, infelizmente. Não tem como a gente fugir da vida. A vida não acaba. Né? A vida é imortal. Deus nos deu e ela não acaba nunca. Então, se a gente se iludir que vai acabar com a dor, com o sofrimento, com a humilhação, com alguma coisa que a gente está passando naquele momento, está enganado. E, na verdade, tudo passa, é só suportar, é só se resignar, é só trabalhar no bem, que tudo vai passar um dia. Se és jovem biologicamente, assume o compromisso com o Cristo e penetra ali os ensinamentos hoje iluminados pelo Consolador, que se constitui na formosa oportunidade de autoiluminação. Gente, acaba de 9 horas, né, gente? Né? Eu já estou acabando aqui, viu? Eu quero lembrar, não sei se foi o Alberto ou foi a minha irmã que falou algo aí do Evangelho. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, tem um verso lá, eu acho que é o 12, que Jesus diz assim, ó, é uma frase espírita, tá? Vocês vão se surpreender quando ler. Ele diz assim, ó, aquele que ouve os meus ensinamentos e os pratica, eu o comparo ao homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Virão tempestades, virão tormentas, virão inundações, virão ventos e não a derrubarão. Mas aquele que ouve os meus ensinamentos, então no ouvido, sai no outro, e não os pratica, eu os comparo ao homem sensato que constrói sua casa sobre a areia do mar. Né? Então, está autoexplicativo, né? Ela já vai terminando dizendo assim, ó. Se és jovem biologicamente, né, assume o compromisso com Cristo e penetra-lhe os ensinamentos, hoje iluminados pelo Consolador, que se constitui na formosa oportunidade de autoiluminação. Adota-lhe a conduta e mantém-te nesse período de experiências luminíferas, né? Experiências iluminatórias, experiência que dentro dela mesmo já tem a luz, né? Com alegria, certo da vitória final. Se por acaso mantiveres a juventude interior, renova-te no amor. Luta contra os teus adversários da ilusão e transforma a tua jornada numa seara de bênçãos pelas quais anelas com sofreguidão. Não te excuses das gloriosas realizações que te estão ao alcance. Nós podemos fazer tanta coisa.
O valor da existência encontra-se na maneira como é considerada por cada um dos seres humanos. Descobre-lhe o sentido psicológico e o que pensas encontrar nos prazeres rápidos, nele viverás intensamente, sem qualquer possibilidade de arrependimento ou crise existencial, porque Jesus é vida. Eu vim para que tenha vida. Serve com alegria, de modo que tudo pareça uma festa para o coração que anseia por beleza e aspira por liberdade. Né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Quando mais tarde a experiência tiver conseguido transformar-te interiormente, cantarás o hino de júbilo e de gratidão pela juventude enflorescida, pelo amor e seu perfume, a ternura e sua magia, a caridade e sua grandiosidade. O convite de Jesus às crianças ainda não maculadas estende-se a todos aqueles que pretendem a juventude perene. Essa juventude sonhada no corpo físico é mito, porque as energias internas consomem-se e desaparecem. Até mesmo as crianças feridas, hoje adultos infelizes, ele aguarda para curá-las das marcas dolorosas que carregam. Então chegamos ao fim aqui dessa lição tão importante de Joana de Ângeles, para a nossa reflexão, né, sobre juventude, sobre conhecimento, a importância de cada um, a importância de viver cada fase da sua vida e aproveitar da melhor forma possível, com resignação, com empatia, com devoção, com dedicação, com muito amor dentro do coração e sempre no caminho da caridade. Muito obrigado, muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Devolvo a palavra à minha irmã, que dirige os trabalhos. Eu quero te parabenizar pela belíssima explanação, de forma muito clara e objetiva. Irmão Elias, queremos expressar nossa sincera gratidão pela sua presença e pelas reflexões tão edificantes que nos trouxe nesta noite. As suas palavras foram muito valiosas e convidam a pensar com mais profundidade sobre a importância da juventude iluminada pelo conhecimento, ajudando-nos a compreender melhor nosso papel na construção de uma vida mais consciente e mais equilibrada. Muito obrigada. E agora a gente abre aos demais que queiram fazer alguma pergunta ao nosso irmão Elias. Fiquem à vontade. Ou acrescentar mais alguma coisa. Ou corrigir alguma besteira que eu tenha falado também. Pode ficar à vontade. Perfeita. Sim, boa noite a todos mais uma vez. Elias, você não falou nenhuma bobagem, meu amigo. Foi belas reflexões, viu? Muito atualizada, muito boa, muito excelente. E nos mostrou aí, através da mensagem de Joana, né, que a juventude ela é uma fase, é um ciclo que o espírito passa na matéria de muita importância, porque é nessa fase que a gente marca um pouco o nosso destino. Né? Quantos adultos ainda vivem problemas, sofrimentos que ele gerou ali naquela fase da juventude, né? Marcas que vão levar para toda a vida. Então, é uma fase que merece toda a atenção, todo o cuidado, e eu trabalho num ambiente onde tem mais mulheres do que homens, né? São 15 anos trabalhando com 9 colegas de trabalho. Eu tenho aprendido muito com elas, né? E recentemente entrou a mais jovem, 19 anos. E o meu relacionamento com ela, os bate-papos que a gente fala de espiritualidade, né? É assim, de um nível muito, muito elevado. E eu tenho aprendido assim, porque não é que eu tenha muito conhecimento, que eu não me sinto assim um professor, né?
mas o pouco que eu aprendi, a idade que eu tenho, né, física, eu consigo, no diálogo com ela, baixar um pouco aquela, né, vamos dizer assim, aquela autoridade, aquele perfil de uma pessoa adulta no nível, e ela consegue subir da idade dela para uma conversa muito boa, muito agradável. E todo o bate-papo que a gente tem ali nos momentos de intervalo, no momento onde não tem de trabalho, né, exigindo a gente ali muita atenção, e a gente bate muito papo elevado. E eu tenho percebido no jovem essa vontade de usar da liberdade com muita disposição. Ele vem com uma determinação que era diferente das nossas gerações, né? Então, eu penso que mesmo a juventude, que é a adolescência, né, aquela parte onde o espírito vai se encontrar, ela vai encontrar um cenário novo onde vai possibilitar ele uma reciclagem, um amadurecimento, uma mudança diante da sociedade que ela está, e chega na adolescência, ela aí agora passa do espírito, né, para o personagem ali, coisas que ela traz do passado, né, e que ela tem que lidar, não tem jeito, né? Então, todo jovem, nessa fase da adolescência, ele ressurge do íntimo da sua alma, coisas do passado que vem ali fazer um ajuste com o novo que é apresentado, né? E esse que é o grande desafio. Mas eu pergunto assim a você, esse olhar, olhando não só para o jovem, mas para o espírito que está ali dentro, né? Esses novos desafios, porque hoje eu percebo que eles têm muita liberdade, pelo menos na nossa sociedade, né? Tudo mais fácil, materialmente falando, né? Coisas que foi diferente para mim. Como é que você vê esse desafio para o espírito, né? Que vai passar por essa fase, né? É o seu olhar, assim. Errei aqui o botão. Eu, assim, sobre essa realidade, né, que a gente está vivendo, eu tenho muitas informações sobre isso, porque minha esposa, como eu disse, ela é professora, né, de uma escola estadual aqui, onde ela lida com crianças do 6º ano até o 9º ano. Então é um verdadeiro laboratório, né? E apesar, né, das reconfigurações da sociedade e tudo, mas a gente vê que existe uma mudança muito grande, né, de costumes, de modos, e a gente vê que, comparando-se com o nosso tempo, que as coisas parece que eram mais, assim, mais lineares, né, hoje são geométricas. A gente fica um pouco chocado com algumas coisas, mas é uma mudança. Tá? O mundo ele tem mudado bastante. E eu fico pensando como espírita, qual o meu papel nisso? Né? Porque ela, minha esposa, ela procura aplicar ali os conhecimentos do espiritismo para tentar ter um papel positivo na vida daqueles jovens, né? Que são vidas que já com 12 anos ali já estão se destruindo. E olha que eu não falei da droga, né? Porque tem muita gente também, tem meninos de 11, 10 anos ali que já pertencem à boca de fumo, já vendem, e são muito violentos. Tá? Eu acho que nós, como espíritas, temos um papel assim, muito importante nesse processo. Nas nossas atividades de evangelização infanto-juvenil, a gente tem no nosso centro, e recebe essas crianças da comunidade ali. E você tem que se adaptar a isso. Porque, embora a gente ache errado aquilo ali, porque a gente foi criado de outra forma, a gente acaba achando errado, né? É uma reconfiguração. E a gente tem que se adaptar a essa realidade. Por quê? Como espírita, nós temos o conhecimento que o nosso planeta está em transição, gente. É porque a gente esquece isso. Nosso planeta está em transição e muitos espíritos estão em suas últimas oportunidades.
Eu acho que nós temos um papel assim de esclarecimento, de ajudar quando possível. Não é muito fácil, que até para ajudar é difícil, né? E eu posso falar assim que eu tenho recebido bastante, né, dessas atividades que eu faço como advogado, no meu ambiente profissional, nos trabalhos que eu faço nas instituições escolares, em universidades, não, quando eu estou falando sobre essas temáticas atuais do ponto de vista jurídico, eu vejo que a juventude eles têm uma sede de saber mais, e quando você esclarece, quando você leva o esclarecimento, eu estou falando do jurídico, eles se interessam bastante, assim, você percebe que na vida desses jovens está faltando uma figura paterna, uma figura materna, está faltando o exemplo, né? Porque muitas vezes os próprios pais deles também já não tiveram isso, né? Então, o que eu percebo é isso, né? A minha visão sobre essa realidade é que pode ser feito, né? É possível a gente mudar algo. Nós não vamos conseguir modificar e ajudar o mundo inteiro. Mas se a gente conseguir encaminhar pelo menos um jovem, 2 jovens, 3 jovens, né, para uma realidade melhor, porque o Espiritismo nos apresenta uma realidade melhor. Né? Se você partir dos princípios e postulados espíritas, você vai transformar a sua vida. Né? Não do ponto de vista material, como todo mundo espera, mas do ponto de vista moral e espiritual, você vai transformar realmente. Né? Inclusive, Alberto, ouvindo você falar, eu vi um caso de um jovem que participava da evangelização e ele nunca prestava atenção em nada do que ele era falando. E a evangelizadora queria desistir, ela já não aguentava mais aquelas crianças, e principalmente aqueles jovens. Ela chegava em casa e olhava assim, eu não estou fazendo nada. O que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. As crianças parecem que pioram. Aí esse que era muito difícil, ele desencarnou, envolvido com tráfico. E desencarnou acho que com 12, 13 anos. E depois ele foi recebido na mesa mediúnica. Passou-se um tempo. E na mesa mediúnica essa mulher estava, evangelizadora. E ela percebeu, pelo que a entidade estava falando, ela percebeu que ela conhecia. E a entidade disse, não, eu estou aqui para falar com a tia fulana. Eu vim aqui, fui autorizado a vir, só para dizer para ela algo. Tia, nunca desista da evangelização. Porque a senhora, eu sei que a senhora achava que eu não tinha ouvido nada, mas eu escutava tudo que a senhora ensinava. E o que a senhora ensinou para mim é o que está me trazendo algum consolo, algum conforto aqui onde eu estou. Eu fui autorizado a vir aqui porque eu precisava dizer isso para a senhora. Não desista do seu trabalho. Ele é muito importante para nós. Espero que eu tenha respondido no nome. Não só respondido, como nos ensinado. Fidelis, pode perguntar, pode falar. Elias, parabéns pela sua fala, pela sua reflexão, muito boa, muito bonita. E você falou o ponto que está acontecendo mesmo, atualidade. Eu tive também, a semana passada, 2 semanas indo para a faculdade aqui da UFBA, e minha cunhada estava tomando um curso, e aí você percebe que você tem uma quantidade de pessoas querendo alguma coisa, e tem outra quantidade também não querendo nada, mesmo estando dentro de uma faculdade, você vê aquele jovem tudo fumando droga, né? Na própria faculdade, e aí você fica assim, rapaz, como é que essas pessoas querem alguma coisa? O pessoal no campo, fumando maconha, né? Você fica assim, extasiado. Mas é aquelas pessoas jogadas, né? E você vê outro Sérgio também, né? Você tem um lado também daquelas pessoas que quer alguma coisa mesmo, enfrentando tudo, e aí você diz, né? Eu não achei essa oportunidade, como muitos aqui estão achando, jogando fora, que amanhã ou depois eles vão se arrepender daquilo que está fazendo, né?
que acha uma vida estável, uma vida boa, né? E aí fica esnobando, jogando tudo fora, que aquilo depois vem um arrependimento. Eu gostei muito de sua fala aí, e eu anotei aqui, ficar buscando sempre a juventude da matéria, né? Por mais que a gente busque a juventude da matéria, a gente vai envelhecer um dia e a velhice vai cair no nosso corpo. Claro que também a gente não vai deixar de mão, tem que cuidar do corpo mesmo, né? Mas, como você falou aí, tem a fase, né? E também eu anotei aqui, jovem, eu acho que o jovem também é aquele que sempre está mantendo sua mente atualizada, né? Em todos os aspectos, né? Embora o corpo está envelhecendo, mas sua mente está sempre renovando em tudo. E eu também acho que a juventude também, como o homem também, é produto do meio, né? Se você tem um meio bom, você tem como progredir. Se você mora em um meio ruim, poucos saem dali tendo assim alguma coisa, né, para seguir. Outras Maria vai com as outras, né? Como você falou aí que sua esposa ela ensina e ela vê como está, né, a juventude, né, muito precária. E isso é a falta do que eu sempre falo aqui, isso é a falta das famílias, a falta também do pai de família, né, que tem que dar o exemplo. O mais importante é dar o exemplo, é você pedir a coisa a seu filho e seu filho não depois retrucar, dizer que você pede isso, quer isso, mas não faz. Aí fica muito feio com o pai, né? Ele quer exemplo, mas ele não dá. De maneira ele vai querer uma família, ou formar uma família boa, se ele não dá exemplo. E o mais importante para toda a família é o exemplo, né? Tanto da mãe como do pai. Então, nossas famílias deteriorizou, né, no Brasil. Você vê, outro dia, essa semana mesmo, eu estava conversando com meu irmão, ele me chamou para que ele era petroleiro, se aposentou, a gente foi para o clube, né? Eu estava conversando com ele, eu digo, rapaz, o problema das famílias e do jovem hoje é a precariedade, né? Você vê que você cresce muito favela, cresce muito pobreza, mas você vê a estabilização da família não cresceu. A mente do ser humano não cresceu, ele continua ainda cheio de ódio, cheio de orgulho, né? E a gente está vendo as guerras aí, né? Um querendo atacar o outro, um querendo o pedaço do bolo maior, né? Um querendo ser assim, famoso, né? Por aquela passagem de guerra, por aquela liderança, e assim vai. Eu queria dizer nessa noite era isso, Elias. E parabéns mais uma vez, viu? Foi muito boa a sua fala. Obrigado, senhor Fidel. Bondade sua. Mais alguém gostaria? Se não, então vamos para o encerramento. Seu Elias Machado, nobre palestrante da noite, eu queria te dizer que eu não te vejo como um ser umbralino, eu te vejo como um ser de luz. E Obrigado. te agradecemos pela dedicação, pelo carinho e pela disponibilidade de compartilhar conosco esses ensinamentos e experiências. Que Deus o abençoe. Amém. E o fortaleça em sua jornada de trabalho no bem. E eu quero que você receba o nosso abraço fraterno e a nossa gratidão. E muito obrigada também a todos pela presença e o carinho de sempre, por essa energia amorosa que emana de cada um de vocês. Gratidão a todos, abraço fraterno para todos, principalmente a você, Elias Machado, que veio trazer a luz esclarecedora para nós.
E, por gentileza, eu gostaria que você fizesse a prece final para o fechamento da noite. Claro, irmã. Muito obrigado por essa honra. Esse momento, então, de paz, de harmonia, eu convido todos a orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, bondoso e misericordioso, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Rogamos, Senhor, em nome de Jesus, Maria Santíssima e dos benfeitores, mentores desse trabalho, a devida permissão para encerrarmos essa atividade evangélica na noite de hoje, rogando que ela sempre se renove indefinidamente para o nosso aprendizado, nossa reflexão, nosso amparo espiritual na caminhada que ora desempenhamos. Pedimos, Senhor, que derrame tuas bênçãos sobre cada pessoa participante desta live, desse trabalho evangélico, que cada um nesse momento possa sentir tua presença na forma de amor, de luz e paz em seu caminho, em que possa estender também tua mão bondosa sobre os nossos entes queridos, nossas famílias, os próximos, os distantes, os encarnados e desencarnados, e que cada coração sofrido, Senhor, nesse momento, possa sentir tua presença diante de si, restaurando mais uma vida para as verdades evangélicas do Evangelho que nos conduzirá para o caminho da verdade e da vida. Assim, Senhor, é que te agradecemos, te louvamos e te glorificamos. Glória a ti nas alturas e paz na terra a todos os homens e mulheres de boa vontade. Que Jesus esteja conosco, mas que cada um de nós também sempre esteja com Jesus. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe.